Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre poesia. Especificamente, vamos estudar um dos elementos composicionais das poesias, que são as rimas. Com certeza vocês já leram várias poesias e já perceberam que muitas poesias têm em si algumas rimas, algumas palavras que fazem uma combinação sonora, e essa combinação sonora faz com que o verso, com que a estrofe, com que a poesia tenha uma musicalidade, uma harmonia sonora. Então é um pouco disso que a gente vai tratar. Observem aqui, junto comigo, os objetivos da nossa aula. Então nós vamos fazer a leitura e a interpretação de um poema, vamos identificar as marcas linguísticas do texto e os elementos que constroem esse texto. Vamos começar então com a leitura de um poema intitulado O Outono, Coro das 4 estações. Há tantos frutos nos ramos, de tantas formas e cores, irmãs, enquanto dançamos, saíram frutos das flores. Sou a estação mais rica, a árvore frutifica durante esta estação. No tempo da colheita, a gente satisfeita saúda a criação. Concede à natureza o prêmio da riqueza ao bom trabalhador e enche, contente e ufana, de júbilo a choupana de cada lavrador. Vede como o galho, molhado ainda de orvalho, maduro fruto cai, interrompendo as danças, aproveitai, crianças, os frutos apanhai. Vejam aqui que nós trouxemos para vocês o significado da palavra ufana. Então, de acordo aqui, com o nosso dicionário pesquisado, ufana, nesse contexto aqui, significa que se orgulha, vaidoso, triunfante. Então, trouxemos aqui o significado de uma das palavras que consideramos talvez não do conhecimento de todos vocês. Se houver outras palavras, fica a dica para vocês, no primeiro momento, tentar identificar o significado da palavra, fazendo inferências dentro daquele contexto, o que será que ela significa? Eu tenho que tentar adivinhar, ou seja, eu tenho que inferir, fazer inferências. Aí, se de tudo mesmo achar que está meio complicado, que talvez não tenha certeza do que possa significar e tiver a curiosidade de pesquisar no dicionário, sem problema, só vai enriquecer, só vai ganhar em conhecimento com isso, porque o significado vai apresentar várias definições para aquela palavra. E aí vocês vão ter que ter aquela astúcia, aquela esperteza para identificar qual das definições melhor se adequa ao contexto no qual a palavra aparece, qual que melhor se encaixa ali naquele verso, certo? Continuando então, o coro das 4 estações. Há tantos frutos nos ramos, de tantas formas e cores. Irmãs, enquanto dançamos, saíram frutos das flores, Quer dizer que a possibilidade dos frutos saírem, de as árvores frutiferarem, ela é muito efêmera, é muito rápido, Porque aqui fica essa sugestão de que enquanto dançamos, saíram os frutos das flores, Ou seja, estamos nos referindo a uma estação que tem algumas características específicas que encantaram o eu lírico do poema a ponto de fazer com que se tornassem aí as especificidades dessa estação se tornassem os elementos a compor uma poesia. E vamos para a nossa primeira atividade. Então tenho aqui o fragmento, nesse fragmento traz novamente o título, O Outono. Sou a estação mais rica, a árvore frutifica durante esta estação. No tempo da colheita, a gente satisfeita saúda a criação. E aí, quem é o eu lírico nessa estrofe? Então, quem é esse eu que se manifesta nessa estrofe? Que marcas no trecho evidenciam quem é esse eu? Então, temos aqui 2 questões para propor uma reflexão de análise do texto poético para vocês e também sugerir aí mais um momento para que vocês treinem a proficiência e a habilidade na língua escrita, elaborando 1, 2 frases, 3, até se for o caso, para dar conta de responder a essas questões. Um tempo, então, para a gente verificar como ficou.
Vamos verificar então como ficou a nossa sugestão de resposta, né? Como eu sempre digo, nós temos aqui apenas uma sugestão, não quer dizer que a forma como vocês selecionaram as palavras para compor a resposta dessas questões esteja equivocada. Muito provavelmente, se vocês responderam algo semelhante, vocês estão no caminho certo aí e fizeram de forma correta, né, a resposta. Então, na primeira questão nossa, quem é o eu lírico nessa estrofe? Vejam, a palavra eu lírico, ela é utilizada para retomar a voz presente numa poesia. Então, esse eu lírico, ou também chamado de eu poético, ele se manifesta numa poesia demonstrando sentimentos com relação a algo ou com relação a alguém. Observem também que é curioso a gente lembrar que lírico veio da palavra lira, que era um instrumento musical muito utilizado, especialmente no período do trovadorismo, quando se faziam canções, se faziam cantigas de amor para expressar os sentimentos. Então as pessoas às vezes queriam revelar os sentimentos para alguém, contratavam um cancioneiro para escrever uma poesia na qual pudesse manifestar esse sentimento e muitas vezes, não raro, esse cancioneiro utilizava esse instrumento musical chamado lira, que vocês devem conhecer também. Então, a partir daí surgiu essa ideia de construção do eu lírico para se referir à voz que se manifesta numa poesia. Certo? E que eu lírico é esse? Então, nós temos como resposta aqui que é o outono. Nós temos esse indicativo já no primeiro verso da poesia, A gente tem o título, o outono, e na sequência, sou a estação mais rica. Esse sou, ele tem implícito um sujeito oculto. Quem é o sujeito desse sou? Só pode ser a primeira pessoa do singular, o eu. E quem é esse eu que se manifesta? Nesse caso, uma estação do ano, que é o outono. E que marcas no trecho evidenciam quem é esse eu? Então, o título, obviamente, o outono, e o primeiro verso, sou a estação mais rica, em que o verbo aparece na primeira pessoa, eu sou. Apesar de o eu, que seria o sujeito dessa frase, não estar explicitado ali no primeiro verso, mas o leitor consegue fazer inferência, ele consegue perceber que existe ali a presença de um sujeito oculto. Por que será o eu não foi explicitado? Porque é desnecessário. Pela flexão do sou, a gente já tem a possibilidade de adivinhar que esse sou só pode se referir ao eu. E também pela questão de que, para elaborar o primeiro verso, o poeta precisa de contar cuidadosamente cada sílaba, cada letra que vai compor ali o verso, para que tenha ritmo, sonoridade, melodia, para que a poesia fique uma poesia bacana para o leitor ler. Então, se colocasse o eu ali, perderia a metrificação, por isso o eu não está presente. O poeta optou por não explicitar esse eu e colocar ali na forma de sujeito oculto para o leitor interpretar. Certo? Então vamos analisar aqui agora com mais cuidado a presença das rimas. Os versos dão ritmo, melodia e métrica a uma poesia. Observem aqui, há tantos frutos nos ramos, de tantas formas e cores, irmãs, enquanto dançamos, saíram frutos das flores. Então nós temos aqui que as rimas são formadas pelas repetições de sons que acontecem em intervalos regulares no texto. Então existe uma regularidade para compor essa forma da poesia, que dá ritmo e sonoridade. Aqui nós temos no primeiro verso a palavra ramos, a última palavra do primeiro verso, que faz aqui uma combinação, uma correlação com os elementos fônicos sonoros de dançamos, que é a última palavra do terceiro verso. E para o segundo verso nós temos a última palavra cores, que faz a rima com flores. Então, cores, flores, ramos, dançamos, é o que nós chamamos de rimas, porque elas têm os mesmos elementos sonoros ali no final da palavra, fazem uma harmonia sonora e atribuem maior musicalidade à estrofe. Observem também que, ao analisarmos as rimas, nós podemos ter algumas classificações. Nesse caso, nós temos o que nós chamamos de rimas alternadas. Por quê? Porque elas se alternam. Então, a gente tem ali a palavra ramos, que a gente vai atribuir a letra A na letra maiúscula, É assim que a gente faz a classificação das rimas. A gente atribui uma letra maiúscula para a primeira palavra que aparece no verso, a última palavra do primeiro verso. A gente já atribui a letra A, caso tenha se verificado que existe a presença de rimas numa estrofe.
E aí, a segunda palavra apareceu cores. O que a gente observa? Que ramos não faz uma rima com cores. Se não faz a rima, então nós vamos ter que avançar no alfabeto. A gente vai colocar a letra B, né? Se fizesse a rima com ramos, nós colocaríamos a letra A novamente. Mas, como não faz a rima com ramos, cores tem um outro final ali, né? São outros elementos sonoros, a gente vai colocar então a letra B. E no terceiro verso a gente tem a palavra dançamos. Opa, dançamos já foi classificado, né? Esse final amos, a gente já percebeu que apareceu no primeiro verso. Então a gente já tinha atribuído a letra A maiúsculo para ramos, vamos atribuir também a letra A maiúsculo para dançamos. E fechando ali o último verso, a palavra flores fez ali a rima com cores, portanto já tinha sido atribuído a letra B para a palavra que terminou, né, com ores, esses elementos que fazem o som. Vamos fazer o mesmo procedimento para atribuir uma letra para o último verso, né, que termina em flores, também vai ser letra B, formando, portanto, A, B, A, B. Isso a gente chama de alternadas, né? Se fosse A, B, B, seria paralela, né? E teria também as interpoladas se fosse ABBA interpoladas, né? Então, por hora nós vamos ficar só com as rimas alternadas, mas também é importante que saibamos que existem outros tipos de rimas. Observem aqui agora, sou a estação mais rica, opa, rica já é uma outra palavra que não foi feito rima anteriormente, então a gente vai atribuir a letra C. Só que na sequência já tem, ó, a árvore frutifica, né? Frutifica, fez a rima com rica, também vamos atribuir a letra C maiúsculo. Durante esta estação já é um outro segmento fônico que termina a palavra ali, né? Então fazendo um outro efeito sonoro, vamos atribuir então a letra D. No tempo da colheita, letra E, a gente satisfeita, letra E, porque satisfeita fez a rima com colheita, né? Saúda a criação. Opa, criação, a gente tem ali a ação no final da palavra e a gente já viu isso anteriormente nessa estrofe e já tinha sido atribuído uma letra do alfabeto que era a letra D. Então, consequentemente, a gente repete a letra D. Então, dessa forma que a gente faz a contagem de rimas. Então, usamos letras para perceber no poema as diferentes rimas externas, isto é, as rimas no final dos versos que compõem as estrofes. Quando a rima muda, muda-se também a letra que a representa, como nós estamos tentando explicar aqui, certo? E vamos para a atividade 2, tá? Vou deixar aqui a atividade 2 para vocês pensarem um pouquinho, vocês vão responder por que o eu lírico diz que o outono é a estação mais rica. Um tempo para mais essa atividade.
Retornando então, pessoal, observem aqui como que ficou a nossa sugestão de resposta para vocês, né? Então, quem respondeu que é porque é nessa estação, no outono, né, que as árvores dão frutos e acontecem as colheitas ou algo semelhante a isso, parabéns, conseguiu captar aí, né, qual foi a intencionalidade de termos elaborado esse enunciado para vocês. Então, nessa aula nós lemos um poema, identificamos as marcas linguísticas do texto e os elementos que o constroem. Espero ter colaborado com o conhecimento de vocês e até breve.